vamos dar início ao nosso estudo do curso do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo da Casa do Caminho. Mas antes de nós darmos início ao nosso estudo, nós gostaríamos de pedir a colaboração dos companheiros para a nossa campanha do Natal da Casa do Caminho, das nossas assistidas, dos nossos jovens e das nossas crianças, para que a gente possa tornar o Natal dessas famílias mais alegres, mais felizes, tá? E nós vamos ler uma lição, antes de fazer a prece, do livro O Espírito da Verdade, sob o título Caminha Alegremente. Os autores são diversos. Essa mensagem aqui é de Emmanuel, que foi feita por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, esse livro, tá? Caminha Alegremente, capítulo 8, versículo 1. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escauracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas por ser desculpado, perdoa também sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza, a fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá, seja qual for a dor que haja sofrido. Lembra-te de que tudo amanhã será melhor se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emmanuel. Então, que a gente tenha como roteiro de nossos espíritos a alegria, a fé, a esperança, de que estamos tendo a oportunidade de rever a nossa história e escrevê-la de uma forma diferente. Então, que Deus, nesse momento, nosso Pai, a quem agradecemos o dom da vida, por tudo que Ele nos permite gozar nesse momento, agradecendo a Ti, ó Pai, por toda a bondade, por toda a ternura, por todo o amor que tens para com todos nós. Dá-nos, Senhor, neste momento, a humildade, a simplicidade, para passarmos o Teu Evangelho da forma mais amorosa para todos os nossos irmãos, que com certeza ouvirão esse estudo. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a espiritualidade dirigente da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro, e o subir serão, deixai vir a mim os pequeninos, que vai do 1 ao 4. E depois vem Marcos, no pecado por pensamento e adultério, e depois verdadeira pureza, mãos não lavadas, que é de Mateus, tá? E vamos lá.
Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que eles a tocassem, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não nos embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Aqui Jesus está falando aos espíritos que se assemelham às crianças. Não que serão recebidos no reino de Deus, mas aqueles que fizerem realmente a vontade do Pai. Porque em todos os momentos da nossa existência, nós temos lições sublimes que nos exortam a refletirmos sobre as nossas atitudes, acreditando sim que Deus nos dá a oportunidade da gente fazer a nossa história diferente. Então, a gente tem que ter a inocência das crianças, sim, mas não essa inocência que traz lá o âmago do seu espírito, que traz as suas imperfeições, mas aquele que crê que realmente, que de acordo com aquilo que nós fizermos, a gente vai ser feliz ou infeliz. E ele ainda fala: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como a tomou como símbolo da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ela traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições de que não conseguiu se livrar nas existências anteriores. O modelo da verdadeira pureza só poderia nos ser dado por um espírito que tenha chegado à perfeição. No entanto, do ponto de vista da vida presente, essa comparação é exata, porquanto a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. Então, a gente sabe que o espírito de uma criança, ele vem como que adormecido das suas experiências passadas, mas ele traz tudo isso em si, ele não as esquece. E aí a gente sabe que precisa ser assim até para movimentar aqueles que estão em torno dessa criança, porque se ela se mostrar com todas as imperfeições que ela traz do passado, ninguém iria ficar perto dela, ninguém iria aceitar as atitudes dela, né? Aí a gente pensa, na verdade, a sabedoria de Deus é imensa, dando a candura nas crianças para que a sua mãe possa se debruçar sobre elas. Aí, lá no livro dos Espíritos, a gente diz, por que as crianças choram? Porque se as crianças não chorassem, talvez nós não lhe dessemos a atenção que ela necessita, né? A atenção devida. Porque ela precisa de ter a mãezinha que seja solícita para amamentar, para trocar quando ela está suja, para ver se aquele choro dela é de fome ou é de dor, e para que ela possa se debruçar sobre essa criança. Senão, não poderia haver esse amor assim tão presente nas mãezinhas e naqueles que estão em torno dessas crianças, né? Aí a gente vê como Deus é sábio em tudo que Ele põe no mundo, né? E nós somos espíritos tão imperfeitos que ainda achamos que a gente tem que dizer por que Deus não faz assim ou faz de outro jeito, né? Porque Deus é soberanamente bom, justo, onipresente, onisciente, e Ele sabe de todas as coisas. Nós não precisamos ficar julgando nem criticando Deus. Nós precisamos aceitar
tudo aquilo que vem dele, porque ele sabe o que é melhor para todos nós, né? Aí ele ainda fala, já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Nas obras de Deus tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho sempre é um anjo. E aí a gente vai pensando, realmente, né? A gente tem os filhos e a gente sempre acha que os nossos filhos são os nossos bebês, os nossos anjos, né? A gente sabe que eles trazem as suas imperfeições do passado, e aí a gente foi colocada como mãe para quê? Para que a gente possa educá-los tanto intelectualmente como moralmente. Apesar que o moralmente é muito mais importante do que intelectualmente, né? E aí a gente pensa, né? Se todos os pais no mundo soubessem da importância dessa educação moral, mostraria para eles os valores reais e verdadeiros. Mas ultimamente a gente anda até meio decepcionado com as criaturas, mas aí a gente pensa, puxa, se Deus fosse assim como nós, que nos decepcionamos, que achamos que o nosso irmão está errado, não, a gente tem que olhar para o nosso irmão e ver o que ele tem de melhor em si, porque é isso que Deus faz o tempo todo conosco. Ele vê a nossa melhor parte e nos dá chance todos os dias para que a gente possa renovar os nossos conceitos, para que a gente possa perder aqueles velhos hábitos que trazemos do passado e cultivar as virtudes que nós temos necessidade, né? Que a gente sabe que quando a gente veio para esse mundo, a gente nada trouxe. E quando a gente deixar, nada levaremos, né? Aí ele ainda fala, né? E é preciso que seja assim para cativar a sua solicitude. Porque se a criança se mostrar tal como ela é, trazendo todas as suas imperfeições do passado, eu acho que a mãezinha também não teria condição de se debruçar sobre esse espírito, né? Então, aí a gente vê como é que a sabedoria de Deus, ela atua em todos os campos. E ela não teria por ela a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. Então, a gente fala, graças a Deus, temos o esquecimento do passado. Porque senão a gente não conseguiria conviver com ninguém. Porque se a gente sabe que dentro do nosso lar nós temos os nossos afetos e desafetos, seria muito difícil a gente suportar determinadas situações na nossa existência. Mas aí a gente tem que pensar que Deus sabe o que faz, e se Ele coloca, às vezes, espíritos que são complicados ao nosso lado, que são aqueles que, de alguma certa forma, nós tiramos a fé, a esperança e a confiança na vida, nós temos que pensar que nós temos que ter, sim, toda a tolerância necessária e possível com aqueles que não pensam como nós, né? E ele fala assim, é preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo. Aí nós vamos lembrar da própria preparação reencarnatória de Sigismundo, né? Que ele começa a ficar desanimado, porque ele sabe das provas que ele vai ter que enfrentar, porque, afinal de contas, aquele paizinho que vai receber ele é um espírito que ele fez sofrer muito na existência passada, lá, quando conviveram juntos, né? Então, ele sabe que vai ser difícil, então ele começa a ficar meio desanimado. Mas aí, os espíritos que estão preparando a sua reencarnação, vêm, dizem que vão ficar com ele, que vão, nos momentos de dificuldades, eles vão estar ali para ajudá-lo, que
o que ele precisava fazer era estar sempre atento quando as coisas acontecessem assim de uma forma que ele não gostasse, para que ele pudesse perceber a companhia desses espíritos amigos que viriam para ajudá-lo na reencarnação, né? E aí a gente vê a sabedoria de Deus em todas as coisas, né? E ele ainda fala: esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo em sua nova existência terrestre. Aí a gente sabe também que o passado ele exerce uma influência sobre a nossa vida atual. Então ele precisa estar secundado pela intuição, pela inspiração, que com certeza os bons espíritos trarão a ele nos momentos mais complicados, né? E ele ainda fala que, entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele, que sustentado e secundado pela intuição, que consegue da experiência adquirida, renasce melhor e mais forte moral e intelectualmente, né? Aí a gente sabe que muitas vezes a gente retorna à carne e a gente comete os mesmos erros. Mas a gente sabe que Deus vai sempre nos dar oportunidades incessantemente para que a gente reveja, para que a gente possa fazer as escolhas boas, para que a gente possa embasar em nosso espírito imortal as virtudes que nós levaremos conosco. Aqui a gente fala até aquelas em que o ladrão não rouba e as traças não corroem, né? E aí ele fala que à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, de onde se pode dizer que no decorrer dos primeiros anos o espírito realmente é criança. Aí a gente pensa, até os 7 anos de idade, a criança não está totalmente reencarnada ainda. Então ela traz muita coisa da vida passada, né? Muitas experiências que ela teve, ela traz ainda muito viva na sua imagem. Mas aí, a partir desse momento, é que a gente vai vendo como é que ele vai se apropriando de tudo aquilo que ele trazia do passado e, às vezes, vai cometendo os mesmos erros. Mas aí a gente pensa, por isso que é necessário que se leve as crianças. Aí o Dr. Rama sempre falou para a gente, quando a gente pergunta qual a melhor idade para a gente levar a criança para a evangelização, ele fala, quando a criança ainda está no ventre. Então, que a gente possa tomar esses cuidados e fazer realmente... a gente sabe que até que as gestantes tomariam passes, a gente iria fazer um incentivo para que esse espírito pudesse vencer as suas limitações, as suas dificuldades que ele teria que enfrentar, né? E aí a gente vê que hoje em dia as crianças estão nascendo assim tão assim ativas em relação à tecnologia, mas a gente tem que tomar muito mais cuidado com a parte moral desses espíritos, mostrando a ele que Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão maior, Maria de Nazaré é a nossa sublime mãe, e fazer com que eles sejam bondosos, que eles sejam dóceis, que eles sejam obedientes e que eles acreditem que Deus os vê e olha para todas as atitudes que eles tomam, né? Então ele fala assim, e Jesus está com a verdade quando toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar da anterioridade da alma. Então cabe aos pais educar esses espíritos para colocá-los no caminho certo. Aí o item 5 e 6 vai falar pecado por pensamento, adultério. Aí a gente sabe que a palavra adultério, ela não pode ser entendida exclusivamente só como traição entre marido e mulher. Mas tem tantas formas de adulterar as coisas, adulterar aquilo que o nosso irmão falou, adulterar alguma coisa que ele está praticando nessa existência, né? Aí a gente sabe que Jesus muitas vezes empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como pensamento. Aliás, como por exemplo, aquele que se envergonhar de Deus e de Jesus
também o pai assim se envergonhará das atitudes desse filho. Então, que a gente possa ter consciência que o adultério é uma coisa muito mais abrangente, muito mais intensa do que a gente imagina. Aí a gente pode também adulterar um preço no supermercado, quando a gente vai fazer alguma compra. Adulterar também alguma coisa que foi nos dito, colocando coisas que realmente não são verdadeiras. E aí a gente sabe que todo mau pensamento, ele tem um peso na nossa existência. E aí a gente sabe que no tempo de Jesus era muito comum a mulher que era pega em adultério ser colocada numa praça e ser apedrejada até a morte. Aí a gente lembra daquela passagem de Jesus que diz: aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Então, se nós temos o telhado de vidro, a gente não pode fazer acusações sobre ninguém. Então, que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade diante daquilo que a gente fala, faz ou faz, né? E vamos, então, agora ao último item, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas, porque no tempo de Jesus, os fariseus, eles tinham muitas atitudes em lavar as mãos, em fazer determinadas coisas, para, não que isso seja errado, que a gente tem que ter a higiene de lavar as mãos, de lavar a alimentação que nós preparamos e consumimos, mas o que Jesus aqui está falando, dessa verdadeira pureza, mãos não lavadas, era porque os fariseus, eles faziam muito mais, eles valorizavam muito mais as coisas externas do que realmente obedecer a Deus, amar a Deus, não praticar atos culposos, honrar a seu pai e a sua mãe. E aí a gente pensa, Jesus nos ensinou até a amar os nossos inimigos, né? Então, na realidade, os fariseus da época de Jesus, eles tinham muito mais preocupação com a lavagem das mãos do que aquilo que eles falavam, do que aquilo que eles sentiam. E aí a gente lembra daquela expressão que fala que os fariseus, eles cuspiam para o lado e falavam que era um homem de pouca credibilidade. E aí a gente vê que lê do engano, né? Porque a gente sabe que é o que sai da boca do homem é que faz mal, não é o que entra na boca do homem. Aí a gente sabe que Jesus também não estava falando para que a gente não tivesse condições de lavar as mãos, de ter essa higienização normal, principalmente agora nessa época que nós estamos passando, que é de pandemia, que parece que se estende cada vez mais. Aí a gente precisa ter o cuidado de estar sempre com as mãos higienizadas e passar álcool gel. Para quê? Para a gente proteger a nós mesmos e proteger aqueles que estão ao nosso entorno. Por isso também a obrigatoriedade do uso das máscaras, porque a gente se protege e protege o outro também, né? Então ele ainda fala, olha, Jesus... Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os seus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? E aí Jesus lhe responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. E também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, tornar inútil o mandamento de Deus? Aí a gente sabe que Isaías falou que esse povo honra-me com os lábios, e tem longe do coração, né?
Aí a gente sabe que ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então a gente tem que se prender mais àquilo que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, em fazer aos outros aquilo que desejamos para nós, em honrar nosso pai e nossa mãe, agradecer a eles, sim, por eles terem nos permitido retornar à carne para fazermos as nossas experiências. São tantas as coisas, né? E aí a gente sabe, né, que o que sai da boca vem do coração. Então a gente acaba se tornando impuro diante daquilo que a gente fala. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa, porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Então, ele ainda fala que o comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. Aí ele disse ainda, os discípulos falaram a Jesus que sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele respondendo, disse, toda a planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos, e se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Então a gente vê que Jesus, ele trazia o ensinamento da vontade de Deus. E que, na realidade, os fariseus daquela época, eles tinham muito mais conceito em valorizar as tradições, as coisas externas, do que realmente cumprir os mandamentos de Deus. A gente sabe até que, na época de Moisés, foi necessário a mostra de um pai vingativo, de um pai cruel, mas com a vinda de Jesus à Terra, nós percebemos que ele trouxe a lei de amor, nos mostrando que de acordo com as nossas intenções, de acordo com as nossas atitudes, a gente vai fazer assim a vontade do Pai, acima de tudo. Então, vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, porque, olha, faz muito tempo que Jesus aqui esteve e nós ainda cometemos os mesmos erros. Já está em tempo da gente modificar nossa atitude, já está em tempo da gente cumprir os mandamentos de Deus. Já está em tempo da gente ser solidário, fraterno, ter empatia por aqueles que sofrem, porque no mundo todos sofrem, porque o planeta é expiações e provas, mas aí a gente sabe que nós estamos aqui para quê? Para expurgar as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Então, que a gente possa realmente ter esse coração puro, seguindo as pegadas do nosso Mestre Jesus, fazendo o que ele nos ensinou, e vamos fazer a nossa parte sim, com boa vontade, com benevolência, olhando os nossos irmãos que não pensam como nós, respeitando o pensamento de cada um, mas cumprindo os mandamentos de Deus, que são aqueles que nos levarão a nos expurgar das nossas mazelas e imperfeições. Então, que a gente possa honrar a nosso pai e a nossa mãe, sim, mas, em especial, honrar a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos permite gozar, por todas as informações que Ele permite que chegue até nós, para que a gente possa tomar consciência dos nossos erros e buscar a cada dia estarmos melhores do que ontem. Porque os conceitos do Evangelho, eles não mudam, são sempre os mesmos. A lei de Deus, ela é imutável e ela é para todos. Agora, nós é que devemos estar atentos e praticarmos a lei de amor, bondade, justiça e caridade em toda a sua acepção. O capítulo do Evangelho do item 8, ele é bem extenso. Eu peço para que os companheiros depois leiam e reflitam também sobre tudo que foi dito, sobre tudo que nós estudamos, para que nós possamos realmente ser felizes nas nossas escolhas e colocações. E que o Senhor possa abençoar a todos, hoje, agora e sempre. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
agradecendo a Ele por esse estudo, bendizendo e louvando todas as lições que Ele nos endereça, e que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade do Pai, que nos ama e quer o nosso bem. Se as dores estão no mundo, foi porque nós construímos essas dores para nós. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente, com mais consciência, conhecendo os mandamentos de Deus, nosso Pai. E assim, que o Senhor nos abençoe os propósitos, nos dando a força para que vençamos a nós mesmos e pratiquemos a lei de caridade e de amor em toda a sua extensão. E em teu nome, Jesus, em nome de Maria, nossa sublime Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o momento do estudo na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.